Crônicas da Realidade Metafísica, domingo, 23/11/2025. Abrindo-se ao novo mundo. Contraintuitivo nos parece quando observamos as mudanças em movimento e percebemos o melhor. Tudo ao nosso redor apresenta um cenário de caos, conflito e desespero, mas nada, absolutamente nada, é um campo inexorável da realidade. As leis herméticas já nos ensinam. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem seu oposto. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. E ainda, tudo flui, para fora e para dentro. Tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. O intelectual italiano Antonio Gramsci, extremamente criativo em sua teoria, trata de dois conceitos fundamentais para entender a ordem posta em determinado período histórico: bloco histórico e hegemonia. O bloco histórico, em Gramsci, expressa a articulação orgânica entre a estrutura econômica, as instituições políticas e a cultura e ideologia de uma sociedade. Esses elementos não existem separados, formam um conjunto coerente que sustenta uma determinada ordem social. Assim, o bloco histórico combina forças materiais, a economia, forças políticas, o Estado e suas instituições, e visões de mundo, ideologias que organizam o consenso. Dentro desse quadro, a hegemonia é o modo pelo qual um grupo social, normalmente a classe dominante, constrói e mantém sua liderança intelectual e moral sobre os demais grupos. Ela não se afirma apenas pela força e coerção, mas, sobretudo, pelo consentimento obtido na sociedade civil por meio de valores, crenças e práticas que parecem naturais e universais. A hegemonia, portanto, é o elemento que dá coerência e estabilidade ao bloco histórico, permitindo que uma determinada ordem social seja aceita como legítima. O bloco histórico é a totalidade articulada da vida social e a hegemonia é o mecanismo central que garante sua manutenção e direção. Hoje, a civilização vive sob a égide do bloco histórico contemporâneo, visto pela ótica neoliberalismo, que se caracteriza por uma articulação profunda entre a estrutura econômica globalizada, instituições políticas alinhadas à desregulamentação e uma cultura ideológica que naturaliza a lógica de mercado como forma predominante de organização da vida social. Desde os anos de 1980 e especialmente no século XXI, o neoliberalismo deixou de ser apenas um conjunto de políticas econômicas e se tornou um projeto hegemônico, capaz de moldar comportamentos, subjetividades e expectativas sociais. Neste bloco atual, a hegemonia neoliberal se sustenta em 3 pilares principais: bancos internacionais, fundos de investimento, organizações multilaterais, FMI, Banco Mundial, e grandes consultorias tornaram-se centros de poder capazes de influenciar agendas públicas, orientar reformas estruturais e definir os limites do possível na economia. Essa hegemonia opera tanto pela coerção econômica, como crises de dívida, rebaixamentos de rating e pressões por austeridade, quanto pelo consenso técnico, baseado na ideia de que políticas neoliberais são inevitáveis, racionais ou modernizadoras. Empresas como Google, Meta, Amazon, Apple e Microsoft também compõem este núcleo hegemônico, porque controlam os meios de produção e circulação de informação, além de acumular dados que orientam comportamentos sociais e econômicos. Elas não apenas moldam a economia digital, mas influenciam visões de mundo, padrões de consumo, relações de trabalho e até processos democráticos. Assim,
tornam-se agentes centrais da construção de uma cultura que glorifica eficiência, empreendedorismo individual e inovação privada como formas superiores de organização social. A hegemonia atual se reproduz ainda pela difusão de valores como a competição permanente, a meritocracia como explicação central das desigualdades, a responsabilização individual pelos fracassos sociais e a visão da educação, saúde e direitos sociais como produtos e serviços. Esses valores, disseminados por meios de comunicação, redes sociais e sistemas educacionais, tornam-se elementos de consentimento ativo, sustentando o bloco histórico sem depender exclusivamente da coerção. O bloco histórico neoliberal é, portanto, um arranjo em que mercados financeiros, estados remodelados e plataformas digitais globais funcionam de forma integrada para manter um padrão de dominação baseado no consenso e na legitimização cultural. A hegemonia não se apoia somente na força econômica dessas instituições, mas, sobretudo, na capacidade de naturalizar sua visão de mundo, tornando-a o horizonte dominante das expectativas sociais. Segundo o princípio da polaridade, quando um extremo se manifesta, seu oposto também se faz presente, como um pêndulo. Quanto maior a força concentrada em um lado, maior o impulso gerado em direção ao outro. Nesse contexto, novas forças passam a se desenvolver para formar um novo bloco histórico, organizando uma nova estrutura que combina forças materiais, a economia, políticas, o Estado e suas instituições, e visões de mundo, ideologias que organizam o consenso. Enfim, amalgamadas por uma nova ideologia, a nova onda que segue outro ritmo. O que vemos no velho mundo é a agonia do que está morrendo, porém, ainda não temos claro o que está nascendo. Vivemos, portanto, um estado de transição que depende profundamente das forças conscientes, edificadas em novos valores, valores crísticos para sua sustentação. Por Josemar Ganho, Grupo Euclidiano.